Sequência ao nosso estudo. Pai, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Não nos deixa levantar acima do que devemos. Mas continua, Senhor Deus, nos governando. O Senhor é tudo. Somos apenas aqueles que o Senhor escolheu para fazer prova. Queremos continuar, ó Deus, pensando que é o Senhor mesmo quem está nos conduzindo. Teu Espírito ligado a nós, vivendo em nós, nos aproxima de tal maneira do Senhor que podemos sentir Teu Espírito. Faz isso em nós, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Diante daquilo que nós estávamos falando a respeito de dificuldades, mas porém de capacitação, porque Deus tem chamado crentes para liderar de acordo com o poder de Deus e não com o nosso. Nos cabe fazer aqui uma ressalva. Quando falamos de atitudes do líder, e temos falado, atitudes, seria um resumo daquilo que estudamos na palavra de Deus, princípios. Não podemos nunca esquecer que o poder de executá-las, temos a intenção, mas o poder de executá-las reside unicamente no Senhor. Tudo é pela graça de Deus. O líder não deve, não pode se ensoberbecer. E como é bom viver pela graça de Deus. Às vezes a gente fala, só Jesus na causa, né? Mas imediatamente nós devemos pensar, ainda bem que é só Jesus na causa. Porque nenhuma delas é sem o Senhor. Todas elas dependem de Jesus estar. Desde as mais simples até aquelas que se tornam mais complicadas. Tudo é pela graça do Senhor. Se sabemos disso, vivamos assim. Porque não tem coisa melhor. Imagine, não é? A gente diante de um problema, de uma questão, e agora o que eu faço? Mas eu sei que é pela graça. Então tudo fica mais ameno, vale a pena a gente viver pela graça. Paulo falou disso em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Né? Porque somos nós. Afinal de contas, Deus não escolheu os anjos, Deus escolheu a nós para levarmos a poderosa mensagem do Evangelho. Pensa nessas palavras. Escolheu a nós para levar as poderosas palavras do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma disposição de Deus. Deus fez assim, Ele continuará fazendo assim até a volta de Jesus Cristo, através de nós. E às vezes pessoas são usadas tão intensamente, né? Temos grandes líderes autênticos, não esses que se levantam apenas pelo marketing, mas líderes mesmo, que têm impactado multidões. E cada vez que eu estudo a vida desses homens, eu descubro que eles vivem numa perfeita simplicidade, que as suas vidas são vividas numa humildade tremenda. Esta é a condição. Eles sabem que são vasos de barro. O conteúdo que está nesse vaso é que vale a pena. Deixa eu ver se eu não teria Word aqui. Tá certo. Vasos de barro são frágeis, mas o conteúdo é forte. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A fraqueza é a nossa humanidade, né? E a fortaleza que temos é o poder de Deus que se manifesta pelo Espírito Santo que vive em nós. Essas duas coisas juntas, então, fazem com que a obra seja possível. Eu sei que sou fraco, a minha humanidade é presente, nenhum de nós vai perder a sua humanidade. A carne existe, ela faz efeito. Mas, no entanto, a vida no Espírito que temos, ela subjuga, ela se torna mais forte.
então podemos fazer a vontade do Senhor. Há uma conclusão para essa parte que estudamos a respeito dessa oposição que se levanta e de que mesmo em oposição nós devemos continuar a obra. A primeira, é impossível liderar sem se confrontar com oposição. Um líder tem oposição. Coloque isso na sua mente, na sua cabeça. Não vai dizer que você não sabe para depois desanimar porque alguém se levantou, porque ofereceram objeções, te perseguiram, né, te criticaram. Nós sabemos. Um líder sofre oposição. Nenhum líder vive sem oposição. Às vezes a oposição é boa. A oposição é uma coisa, né, sobretudo na política, que é tão execrada, né, mas ela deveria ser algo maravilhoso para poder corrigir os outros, né? É essencial enfrentar a oposição com oração. O líder que caminha de joelhos anda sempre à frente. Quando nós permanecemos em oração, as coisas se sucedem uma depois da outra e a gente fica surpreso com o que Deus vai fazer. Quando menos esperamos, a questão já ficou para trás. Virão outras, mas aquela já passou. E terceiro, a oração não basta. Quando a oposição aumenta, é preciso agir. Há momentos na vida da gente que a gente precisa parar de orar. E tem um momento muito pessoal nosso, né? Ah, Deus, me ajuda com relação a esse pecado que eu tenho vivido, convivido, e novamente, e novamente, e novamente. Deus diz, para de orar, toma uma atitude. Livra-se, se livra desse pecado que está corroendo a sua vida. Vamos falar um pouco sobre desânimo. Um importante inimigo a ser vencido. Todos podemos passar momentos de desânimo. Eu creio que cada um de nós já teve um momento de desânimo. É possível que não tenhamos. De novo eu digo, é a nossa parte humana. A nossa humanidade nos força a ter desânimo. Vamos lá para o capítulo 4 agora, de 10 a 12. Neemias é o nosso livro de referência, mantenha ele aberto. Então disse Judá, tribo de Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E aconteceu que, vindo os judeus que trabalhavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Veja só, os judeus dentro, povo de dentro, né? Pastor, a coisa está brava. Pastor, está acontecendo isso. Pastor, aí agora não tem jeito. Agora a coisa vai pegar. E vão falando. Esquecem que tem um Deus Altíssimo sobre todas as questões. Justamente a tribo de Judá, essa tribo escolhida da qual sairia o Messias, a tribo que anunciaria a gloriosa presença do Filho de Deus entre nós. Essa tribo se levanta em desânimo e procura levar o desânimo a todas as demais. É muito difícil quando a oposição se levanta entre nós. Irmão fazendo oposição a irmão. Irmã fazendo oposição a irmã. O povo chama isso hoje de fogo amigo, né? O fogo amigo, que vem das pessoas que deveriam andar juntos.
Irmãos e irmãos que deveriam estar se sentindo pertencentes à igreja, ao corpo. Isso é um conceito importantíssimo. Nós não seguimos alguém, simplesmente. Nós não andamos porque os outros estão andando. Nós estamos andando porque nós estamos participando do movimento de caminhar. Nós fazemos parte da obra. Por que criticarmos tanto a obra quando somos nós aqueles que deveríamos estar consertando? Se há algo errado e Deus te fala ao coração, você é a pessoa indicada para chegar, pastor ou líder, né? A irmã Patrícia, a irmã Lisiane, a irmã Mônica, a irmã, sabe? Irmã Roseli, irmão Abraão. Eu acho que está errado. Eu acho que nós deveríamos fazer assim, não daquela maneira. Esse é aquele que participa como irmão. Sabe que pertence. Não se sente bem de ver a coisa caminhar de uma forma que não é a mais correta. E busca ser um agente de transformação. O texto de Neemias, podemos tirar as causas que nos podem levar ao desânimo. Primeiro, perda de forças. No versículo 6, nós recebemos a informação de que o muro tinha sido levantado até a metade. Olha o detalhe, até a metade. Até chegar na metade, já muita força tinha sido feita. Tinha dado muito trabalho, né? Mas era só metade. Tinha outro tanto para fazer. E aí, começa o zum-zum, começa uma oposição, começa alguém a criticar que aquilo não vai dar certo e você ainda está só na metade. Metade do caminho é uma questão terrível. Eu convivi muito tempo com o pessoal do pedestrianismo, o pessoal que corre maratona, e eles diziam o seguinte: a parte mais difícil é a metade. Depois da metade parece que o corpo já se adaptou, a respiração já fica mais ou menos aquela mesmo, eles não têm mais dificuldade. Podem estar cansados, mas o problema reside na metade. Porque é só metade, e eles têm aquelas marcas, né? 20 quilômetros, 21 quilômetros, aquela é a metade mais ou menos. Caramba, olha só, está começando a me doer a perna, minha respiração está começando a ficar ofegante, eu estou só na metade. Então é um problema. A metade, ela nos causa essa impressão. Nós já alcançamos uma parte, né? Mas ainda falta a metade. Às vezes vocês olham para as folhas do pastor e falam: puxa, o pastor já falou tanto, olha, mas já tem metade da folha. A metade é problema, não. A metade é... A segunda coisa é perda de visão. Na construção do muro, a visão deixou de ser endereçada para o muro pronto. Eu estou trabalhando, esse muro vai ficar pronto, eu vou ver esse muro edificado, né? E a consequência de segurança que traria esse muro, né? Essa era a visão que motivou, mas no meio parece que se perdeu. Poxa, está dando trabalho, estou cansado, está doendo meus braços, mas o que eu estou fazendo é importante, né? Olharmos para Deus, olharmos para frente. Temos muitas vezes pessoas difíceis de lidar, como companheiros na tarefa. Não é verdade? Vamos fazer evangelismo. Fazemos uma rua, 2 ruas. Mas eu ainda preciso daquele lugar lá, sabe? Tem uma pessoa, minha amiga, que mora aqui para cima da Vila Rica, né? Vamos subir lá, vamos chegar lá. Peraí, estou cansado, eu vou voltar. É o teu parceiro que está lá com você, mas ele está... já fizemos tanto, vamos voltar, tá bom do jeito que nós fizemos. E Deus tinha um objetivo muito grande de você chegar naquele lugar, porque é ali que Ele vai restaurar uma pessoa. E você desistiu antes do tempo. Perda de visão. Perdemos a visão do que nós queremos conquistar. Sempre precisamos ter em mente que nós temos uma conquista para realizar.
Não podemos perder essa visão. Perda de confiança. Terceiro, o povo tinha erguido o muro até a metade. Por quê? O coração do povo se inclinava a trabalhar. Versículo 6. Quando perdemos força e visão, nossa confiança desfalece. Nosso coração já não está motivado. Por isso que precisamos manter a visão do que nós estamos fazendo. Força e visão. Perda de segurança. O boato chegou, o inimigo vai se infiltrar entre nós e vai nos matar. Eles vão entrar disfarçadamente, né? Como fazem os terroristas agora, né? Eles se infiltram nas nações que eles querem devolver alguma coisa contra eles. Aí você está belo e formoso lá no supermercado, fazendo suas compras, passeando com as crianças brincando lá nos brinquedinhos, o camarada vem com uma bomba e ele explode uma bomba no corpo dele e mata 50, 80, 100. Inimigos infiltrados, né? Neemias havia motivado o povo, dizendo: a boa mão do Senhor está conosco. A boataria parecia ser maior do que as forças do Senhor. Às vezes a boataria vem em torno de nós e nos faz pensar que aquilo que está acontecendo é maior do que o nosso Deus. Quando nós temos que fazer algo novo, é natural que haja uma certa insegurança, até conhecermos aquilo que vamos enfrentar. Estudar um plano de ação e depois colocar mãos à obra. No entanto, tudo estivemos planejando diante do Senhor. Ele confirmou nossos planos. Não podemos deixar entrar insegurança no meio da nossa tarefa. Vamos ver como é que a gente lida. Vamos ver como Neemias lidou com o desânimo e como podemos aprender também a lidar com o desânimo na nossa vida. Veja o versículo 13. Olha a estratégia que Neemias adotou. Eu diria que ele mandou esquecer o coração. Neemias estabeleceu uma meta para anular a ameaça de desânimo. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás dos muros e nos altos. Pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Sabe o que Neemias fez? É a tua casa que precisa ser protegida. Você é responsável pela tua casa. Homens, sacerdotes do lar, vocês são responsáveis pela sua casa. As ameaças estão em todos os lugares. A infiltração é enorme. Seus filhos têm sido levados nas escolas, nas amizades, têm sido levados a pensar e a buscar caminhos perigosos para as suas vidas. Quem tem que montar guarda são vocês. É verdade, o inimigo poderia se infiltrar. Mas o inimigo não se infiltra na sua família sem você saber, porque você conhece a sua família. Você sabe quem é quem. Você sabe quando alguém se apresenta como inimigo. Então o que Neemias fez foi o seguinte: vamos segmentar. Cada um é responsável pela segurança do seu próprio lugar. E se todos nós nos empenharmos nessa segurança, o que vai acontecer é que o nosso povo estará em segurança. Deus quer que a igreja caminhe em segurança. Ele é garantidor disso. É o seu poder que nos garante a nossa segurança. Mas nós temos algo a fazer em direção a isso. Se alguém vinha surpreendê-los, eles estavam alertas. Ninguém estranho chegaria em meio deles sem que percebesse. Cada pedaço, cuidado por uma família, o sacerdote do lar não vacilaria em detectar as invasões ao seu território.
O que Neemias fez, parou por instante o trabalho, promoveu um reagrupamento por famílias, influenciou o povo que voltasse novamente sua atenção ao Senhor. Olha o versículo 14, a parte B. E diz: não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Não temam estes que se levantam. Lembrem-se do Senhor. O Senhor é grande, Ele é terrível. Ele é destruidor das fortalezas que se levantam contra o povo de Deus. Irmãos, nós entramos na presença de Deus quando nos lembramos do que Ele prometeu em Sua palavra. Olha o versículo Isaías 26, 3 e 4. Não precisa lembrar. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, viu? Eu penso que isso está muito ligado ao louvor. Eu gosto muito de cantar, não é verdade? E como é bom. O louvor nos prepara, nos abre entendimento, coração. Depois a palavra entra com muita facilidade. E eu penso que o louvor é plano de Deus para os momentos de abatimento. Para que nós reajamos aos momentos em que tudo em volta parece querer nos abater. Às vezes experimentamos situações que, puxa vida, está tudo sobre mim agora. Parece que está tudo querendo me pressionar. É o momento de louvar o Senhor. Não se esquecer, como Isaías diz aqui, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Olha a palavra de Isaías. Em perfeita paz, mas aquele que tem um propósito firme, né? Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Veja, confie no Senhor. Não há motivos para deixar de confiar no Senhor. Há motivos de entristecimento, sim. Há realidades na vida da gente que nos entristecem. Mas a tristeza que a vida pode nos trazer, naquilo que nos prova, não é suficiente para tirar a nossa confiança no Senhor. Aliás, é momento de confiarmos mais ainda no Senhor. Também sentimos a presença do Senhor ao lembrar quem Ele é. Qual foi a última vez que você confiou no Senhor e Ele introduziu paz no teu coração? Eu lembro de um que eu tenho contado a igreja. Quando meu filho morreu. Eu achava que ele não ia suportar. E de repente uma paz sem explicação invadiu meu coração. Estou falando de um caso extremo, mas nós temos questõezinhas menores, pequenas, que vivemos no nosso dia a dia. E se nós ficarmos somente nós o problema, nós a pessoa, aquilo, o que acontece? A gente vai desanimar. Mas quando eu me volto ao Senhor e louvo ao Senhor, então aquilo passou. Mas às vezes até no meio do louvor, Deus me dá até a solução. Ele já me diz, olha, faz isso. Você vai ver o que vai acontecer. A gente faz e o resultado é que a paz retorna na nossa vida. Não é? Então é disso que nós temos que lembrar. De quem Deus é. O Deus que fez alguma vez para mim é o Deus que sempre fará. Ele não vai me abandonar. Ele vai continuar agindo da mesma forma. Uma terceira atitude Neemias tomou. Ele propôs ao povo um equilíbrio. Agora vê os versículos 15 e 16. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, ou seja, nós já sabíamos
que eles pretendiam se infiltrar entre nós, que tinha sido tomado algumas providências, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Estavam preparados para investidas do inimigo. Olha de novo como Neemias coloca. Neemias foi muito sábio, tomou atitude, os inimigos já caíram, né? E ele diz, olha, o nosso inimigo, sabendo que Deus já havia revelado os seus planos e que alguma coisa tinha sido feita para frustrar os planos do inimigo, eles, bateram em retirada. Né? Já sabia, não vai funcionar. Aquele povo parece que tem um Deus que não tem jeito de abalar aquele povo. É isso que acontece com o inimigo quando a igreja é firme. O inimigo vai desistindo. Ele vai liberando. Nós vamos avançando, nós vamos caminhando e conquistando. E o inimigo vai liberando o reino que ele pensa que é dele, mas é do Senhor. Ele não pode conter. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Em Neemias aprendemos, nossa vida não é só luta. É estranho ouvirmos irmãos que só vivem lutas. O Senhor nos dá descanso. Aliás, eu aprendi uma coisa que eu mesmo não usei tanto. Temos que ter um dia de descanso, temos que ter férias, temos que ter renovação de forças, para não perdermos o foco daquilo que estamos realizando. O Senhor se agrada não somente com o nosso trabalho na igreja. O Senhor se agrada com a nossa aplicação na casa, com o nosso amor, com a mesma dedicação que temos que ter no lar, com o que temos na igreja. A mesma dedicação nos nossos trabalhos. Tudo isso agrada ao Senhor. O Senhor não se agrada quando nós relaxamos qualquer parte da nossa vida. Nossos relacionamentos, nossas amizades. Não que tenhamos que dizer aquela pessoa não presta, quero ela fora da minha vida, nem chego perto dela. Não é isso. Mas a confiança, o trabalho mútuo, a dedicação, mesmo o lazer, é feito com aqueles em quem nós confiamos. Não vale a pena nos expor a viver experiência com pessoas que são do mundo. O mundo não tem nada mais para nos dar. Nós não vamos obter mais nada do mundo. Mas nós podemos obter da nossa vida com Deus, que é vivida no mundo. Parece um paradoxo, mas não é, é verdade. Nós podemos ter uma vida no mundo, vivida no reino de Deus. E vamos gozar por isso. Vamos ter prazer de viver dessa forma. Deus nos dá momentos de prazer na nossa vida. Está nos dando muito. A nossa convivência é muito prazerosa. Não sei o que os irmãos acham, mas para mim é uma das coisas mais gostosas, mais deliciosas que eu tenho na minha vida é conviver com os irmãos. Mas por outro lado, a nossa vida também não é só descanso, né? Não é só Bolsa Família. Irmãos fogem da luta quando ela é iminente e necessária. Sabe aqueles atalhos que a gente toma e o problema a gente contorna, mas ele volta lá na frente? Pior ainda? Então, um conselho. Não deixe problema na vida de vocês. Resolva agora. Não deu? Comece a orar. E esperar em Deus que isso seja resolvido. Mas aquilo passa a ser um ponto de prioridade para a minha vida. Aquela questão se colocou aqui, está aqui, hoje eu tenho que fazer aqui, tem outras coisas, aquela questão não pode ser tratada agora, mas aquela questão é uma prioridade na minha vida e eu vou manter ela perante Deus
E eu vou clamar a Deus que Ele me dê uma direção para aquela minha prioridade. Fica alerta quando qualquer ensino sutil te disser que Deus faz todas as coisas, que você não precisa se esforçar para nada, que Deus resolve todas as questões. Cuidado com esse tipo de ensino. Deus te entregou coisas. E quer saber? Ele não fará o que Ele te entregou. Ele decidiu assim. Isso é plano de Deus. Também não venham perguntar por que é assim. É assim porque Deus fez assim. O que Ele nos entregou, Ele confia em nós. Não é bom? Não é maravilhoso? Nós sabemos que Deus confia em nós. Que Deus aguarda que nós façamos a sua vontade. Mesmo sem Ele agir diretamente. Nós sabemos a vontade de Deus. Uma coisa importante agora para a igreja. Neemias propôs um ponto de reunião. Olha os versículos 19 e 20. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da buzina. Ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando a igreja se reúne, o nosso Deus peleja por nós. Nunca deixe de estar no culto de adoração ao Senhor. É ali que toca a buzina. É ali que o Senhor vai falar intensamente. É ali que nós devemos nos unir em oração e colocar todas as brechas que precisam ser preenchidas. Porque o Senhor está atento à oração do seu povo quando o seu povo se reúne para adorar o seu nome. Você não pode perder a oportunidade de clamar a Deus pelas brechas que existem na sua vida, na sua família, seja onde for, no principal momento da igreja, que é o culto de adoração. É uma união. Ah, Deus já não está em nós? Está. Deus vive em nós pelo seu Espírito. Mas no culto de adoração é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, são os exércitos de Deus. Os anjos cantam glória quando o povo de Deus luta contra Satanás. Amém. Quando tem coragem de dizer: inimigo da minha alma, fora daqui. Você não tem parte nesta obra. Você está repreendido em nome do Senhor Jesus. Aqui você não vai operar, porque aqui o Senhor realizará sinais e maravilhas. E saímos do culto cheios de Deus, preparados, capacitados, armadura vestida. Venham as investidas do inimigo, elas não vão atingir a minha vida. Ele pôs um ponto de reunião. Neemias sugere um lugar e um princípio. O lugar onde se ouvir a trombeta. O princípio: não tente lutar sozinho. Povo, vocês estão pensando que o inimigo pode nos atingir porque vocês estão pensando nas suas forças pequenas para enfrentar aquele inimigo poderoso. Mas pensem que nós podemos andar juntos, um ombreado ao outro, e o inimigo não terá eficácia na nossa luta. Nós podemos lembrar nessa parte de Elias, né? Ah, Senhor, mataram todos os teus profetas, perseguem o teu povo, ninguém mais quer ouvir a sua voz, só eu fiquei aqui. Me mata, me leva para perto do Senhor, não compensa mais viver aqui. E o Senhor vem e sussurra: Elias, volta para a obra, continua a minha obra. Sabe por quê? Eu mantive lá 7.000 juízes que não se dobraram a Baal. Eu creio que tem mais de 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal no Brasil.
Eu creio que tem mais de 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal na cidade de Ribeirão. No entanto, eles parecem que estão enfraquecidos, a ponto de não disseminar essa confiança em Deus, a ponto de que todos queiram andar na mesma confiança do Senhor. Unidos numa só fé, buscando a presença gloriosa do nosso Deus. É a última, viu? Já não é mais metade, é só um pedacinho agora. Aguenta mais um pouco. A fome começa a chegar, mas é só mais um pouquinho. Quinto, olha só, irmãos. Ele formou um ministério de serviço ao próximo. Versículos 21 e 22. Assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo fiquem em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Prestação de serviço, cada um fazendo a sua parte, a obra por inteira sendo realizada, a proteção de Deus sendo exercida através das providências que a igreja tem tomado. Neemias está dizendo: olhem, precisamos da sua ajuda, sirvam e assistam uns aos outros, dessa forma vocês serão felizes. Quer ser infeliz? Vive exclusivamente para você mesmo. Nossas cargas são descarregadas quando carregamos as cargas dos outros. Isso é amar e ser amado. Viver com a força do outro. C.S. Lewis expressou isso numa frase eterna. E nós vamos encerrar por ela. O único lugar onde você pode viver totalmente livre dos perigos do amor é o inferno. Quero repetir. O único lugar onde você pode viver totalmente livre dos perigos do amor. Porque às vezes amar é um perigo, sim, é algo que você precisa se aprofundar. É o inferno. Ou seja, a total ausência de Deus. Porque Deus é amor. Amém? Amém. Possamos viver isso. Que Deus possa nos abençoar. Quem sentir desejo no seu coração, ore, encerrando o trabalho da manhã. E agradeça a Deus, se Deus fez algo na sua vida. Querido Deus amado, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, por falar conosco, Senhor, por nos dar a importância da tua palavra, do teu esforço, Senhor. Obrigado, Pai, pela sabedoria, Senhor, pela atitude, Pai. Oh, Deus, quanto podemos aprender? Porque o Senhor está. O Senhor está acomodado, Pai, com o que vemos, com o que oramos, que jejuamos, mas não fazemos mais nada, Senhor. Se nós podemos buscar o nosso objetivo, Senhor, que vidas aí fora precisam ser transformadas, Pai. Que o Senhor nos dê força, nos dê visão, Senhor. Obrigado, meu Pai. Que o Senhor esteja com a vida de cada um, Senhor. Que podemos aplicar na nossa vida, Senhor. Que cada um de nós possa ser um Neemias, Pai. Que nós podemos fazer diferença no nosso bairro, na nossa casa. Glória a Deus. Deus. Podemos fazer diferença. Que nós não podemos se acomodar com nossos irmãos, com nossos amigos no inferno, Senhor. O amor, Pai, possa falar em nossos corações. Tudo isso, Pai, o amor é o mais importante, Pai. Eu acredito, Senhor.
Obrigado, Pai, pela vida do nosso pastor. Obrigado, Senhor. Da nossa igreja, Pai. Oh, Deus, tu é precioso. Deus. Obrigado, Pai. Nome santo de Jesus. Amém. Vamos marcar o nosso retorno 14 horas, tá bom? Dá um tempinho de almoçarmos, de convivermos um pouco, quem está com